Olá pessoal, hoje daremos início ao estudo do sistema respiratório. O sistema respiratório é esse sistema que nos permite tanto a ventilação quanto a respiração, tá certo? E aqui nós vamos tratar por ventilação, portanto, a capacidade do corpo, tanto de inspirar ar quanto de expirar ar, tá certo? A sequência a qual nós estudaremos, a gente vai começar pelas vias aéreas superiores, que são aquelas condutoras de ar, tá certo? Então a gente vai partir do nariz, vai em direção à faringe, a laringe, descendo para a traqueia, até chegar ali nas vias aéreas inferiores, que é onde ocorre a troca gasosa, certo? Então a gente vai estudar os pulmões, todos os brônquios, a árvore traqueobrônquica, tá certo? Como um todo, que isso será lá para o final dos nossos vídeos de sistema respiratório, tudo bem? Então hoje vamos dar início ao estudo do nariz, tudo bem? O nariz é esta estrutura anatômica aqui nesta vista externa, tá certo? Qual é a função do nariz no sistema respiratório? O nariz permite o condicionamento do ar. O que é o condicionamento do ar? O condicionamento do ar nada mais é do que o aquecimento do ar que entra, tá certo? A umidificação do ar e também a filtração do ar. Essas três funções pertencem ao nariz, todas elas chamadas aí de condicionamento do ar, tudo bem? Isso é o nariz. Então vamos lá, então analisando aqui o nariz em sua vista externa, o que nós observamos aqui? Aqui com o nariz, com a pele inclusive, certo? Com o tegumento aqui mostrado nesta peça, nós observamos que o nariz possui aqui, próximo aos olhos, a região da sua raiz, tudo bem? Raiz do nariz, e popularmente conhecido como ponta do nariz é o ápice do nariz, certo? Então raiz, ápice do nariz, e o que vai da raiz até o ápice do nariz é o dorso do nariz, tudo bem? Então raiz, dorso do nariz e ápice. E esta região aqui, onde nós encontramos duas aberturas, que aqui nós vamos denominar narinas, é o que nós chamamos de base do nariz, tudo bem? Então raiz, dorso, ápice e base do nariz. Muito bem. Identificadas essas estruturas, aqui nós temos algumas peculiaridades. Por exemplo, nesta região do dorso, aqui do nariz, nós observamos que a pele é mais próxima à raiz, a pele é mais fina, tá certo? Enquanto a região do dorso, mais se aproximando ao ápice, a pele é mais grossa, tudo bem? Apresentando um maior número de glândulas sebáceas, é muito comum, né? Os famosos cravos do nariz, tá certo? Se encontrarem nesta região mais anterior aqui do dorso do nariz, mais anterior, próximo aqui ao ápice do nariz. Muito bem. E o que mais é importante aqui? Em relação à base, que é aqui, naturalmente o ar pode entrar tanto pela boca quanto pelo nariz, mas considerando o nariz, o ar entra por estas estruturas aqui, que se chamam narinas, tá certo? E nas narinas existe esta entrada das narinas, que é justamente a entrada realmente onde se encontram os pelos do nariz, que em anatomia nós chamamos de vibriças, tá certo? As vibriças, portanto, se encontram, que aqui nós podemos observar, as vibriças, que são estes pelos aqui encontrados nas narinas, no vestíbulo do nariz. Vestíbulo é sinônimo de entrada, tá certo? Assim como vestibular é entrada, então nós vamos ter vestíbulo no nariz, nós vamos ter vestíbulo também em outras estruturas do corpo, sempre pensando neste sentido de entrada, né? Então a entrada do ar ocorre pelo vestíbulo do nariz, certo? E qual a função das vibriças? Naturalmente, a filtração de partículas maiores aqui que possam entrar pela via aérea superior através do nariz. Muito bem, tanto é que é muito importante nós, às vezes, respirarmos mais com o nariz do que com a boca, porque o nariz possui todas essas funções especializadas em relação à entrada de ar no nosso sistema respiratório. Muito bem, e vocês vão estudar no livro de vocês que o nariz possui um esqueleto, tá certo? Um esqueleto ósseo e um esqueleto cartilaginoso. Muito bem, nós já vimos lá em locomotor o nariz externo. Então, apenas relembrando aqui, nós possuímos esta abertura em forma de pera, que é chamada abertura piriforme, tá certo? Que é justamente aqui a separação
do nariz externo em sua parte óssea, da sua parte cartilaginosa, tudo bem? E o que compõe, mais uma vez, vamos retomar, o que compõe o nariz externo, seu esqueleto ósseo. Muito bem, o que compõe são os ossos nasais, que nós observamos aqui, lembrando aqui esta sutura, a sutura internasal, que articula os ossos nasais. Nós temos aqui o osso maxila indo em direção aqui ao osso frontal, portanto, nós temos os processos frontais das maxilas, tá certo? Então, os ossos nasais, processo frontal da maxila, tudo bem? Nós temos ainda um pequeno processo do osso frontal em direção aos ossos nasais, então, na mesma lógica, como nós vimos em aparelho locomotor, nós temos o processo nasal do osso frontal e aqui, nesta região, nós teremos a espinha nasal, tudo bem? Então, nós temos o processo frontal da maxila, processo nasal do frontal, ossos nasais e a espinha nasal. Muito bem. Isso compõe o chamado esqueleto ósseo do nariz, tudo bem? E o que seria então o esqueleto cartilaginoso do nariz? Bom, para que nós possamos estudar o esqueleto cartilaginoso do nariz, eu separei outra peça aqui pra gente. Então nós temos aqui o nariz fechado com a pele, tudo bem? Vamos abrir aqui a pele do nariz e nós observamos o nariz externo em seu esqueleto cartilaginoso, aquilo que permite inclusive uma maior flexibilidade. Esse esqueleto cartilaginoso pode ser movido pelos músculos que envolvem ali o nosso nariz, tá certo? Se todo o esqueleto fosse ósseo, nós não teríamos essa possibilidade de abertura ou fechamento das nossas narinas, tudo bem? Muito bem. O que então compõe o esqueleto cartilaginoso do nariz? Em primeiro lugar, para facilitar, nós já temos esta estrutura aqui, que é esta estrutura mediana, que eu estou pegando aqui, vou afastar aqui para vocês visualizarem, esta estrutura mediana, tá certo? Esta estrutura mediana, que é a cartilagem do septo nasal. Nós vamos estudar com maior profundidade o septo nasal, mas portanto nós temos aqui a cartilagem do septo nasal, essa estrutura bem mediana, certo? Aqui, próximo ao ápice do nariz, certo? Na sua região anterior, nós temos cartilagens alares, tudo bem? Aqui nós temos as cartilagens alares maiores, certo? Então nós temos cartilagem do septo nasal e cartilagem alar maior de cada um dos lados. Aqui, próximo a essa região mais posterior do nariz, nós vamos observar aqui, às vezes é um pouco difícil de identificar nas peças, mas vocês certamente vão conseguir identificar nos atlas, pequenas cartilagens chamadas de cartilagens alares menores. Essas cartilagens alares são cartilagens que se encontram ao redor das narinas, também possibilitando uma maior flexibilidade desta região, tudo bem? Sempre pensando por que existe então um esqueleto tanto cartilaginoso quanto ósseo no nosso nariz. Para que nós possamos terminar o estudo do esqueleto cartilaginoso do nariz, nós temos estas cartilagens aqui, que eu estou segurando, estas cartilagens aqui, certo? Que estão, deixa eu colocar para vocês, esta cartilagem aqui, que é uma cartilagem mais superior e posterior, que são as cartilagens laterais do nariz, ou também chamados, cartilagens nasais, cartilagens nasais laterais ou cartilagens laterais do nariz, que também são, como muitos livros tratam, como um processo lateral da cartilagem do septo nasal. É a mesma coisa, certo? Então nós temos aqui a cartilagem nasal lateral, que é seguida da cartilagem do septo nasal mediana aqui. Portanto, alguns livros entendem como uma projeção da cartilagem do septo nasal. A cartilagem, portanto, sendo um processo lateral da cartilagem do septo nasal. Tudo bem, pessoal? Assim nós podemos estudar com mais detalhes. Aqui nós já observamos osso, tá certo? Aqui, por exemplo, os ossos nasais. Aqui nós observamos o processo frontal da maxila, tudo bem? As peças se modificam com o formol. Então, compreendam, portanto, o porquê de nós termos de fato uma porção mais anterior que é feita de cartilagem ao invés de ossos. Tudo bem, pessoal?
Muito bem, aqui nós vimos então o esqueleto do nariz. Nós vamos dar seguimento aqui com o nariz com a cavidade nasal. Mas para que nós estudemos a cavidade nasal com mais fluidez, eu vou mudar um pouco a ordem do que nós geralmente costumamos estudar e eu vou já passar para os chamados seios paranasais, que nós já estudamos em aparelho locomotor. Vocês já viram esta peça aqui em aparelho locomotor. Quem tiver curiosidade de ver em mais detalhes o crânio pode voltar lá no vídeo de crânio, tá certo? Em ossos do crânio, vídeo 1 do crânio. Nós observamos aqui esta vista frontal deste crânio, em que nós observamos espaços dentro de ossos do crânio, certo? Então são ossos do crânio chamados de pneumáticos, porque por dentro deles passa ar, tá certo? Qual é a função dos ossos pneumáticos novamente em seus respectivos seios nasais? Nós já estudamos isso em locomotor, apenas retomando. Eles participam naturalmente de uma redução do peso do crânio, tá certo? Do peso da cabeça, para que nós precisamos fazer menos força para ficar com a cabeça erguida. Também participa da ressonância da voz, tá certo? Da circulação do ar e naturalmente também de drenagem do conteúdo produzido pelos seios paranasais que nós vamos estudar agora para a cavidade nasal. Muito bem, nós temos alguns seios paranasais aqui que estão dentro dos ossos do crânio, e esses seios são chamados de seios paranasais justamente porque o conteúdo que está neles presente vai ser drenado para a cavidade nasal. Muito simples. Então, por exemplo, o que não seria um seio paranasal? Olha aqui, no processo mastóide do osso temporal nós temos de fato aberturas, seios, tá certo? Mas não são considerados aqui seios paranasais porque não drenam para a cavidade nasal. Tudo bem, pessoal? O que drena para a cavidade nasal? Muito bem, quais são os seios paranasais que nós temos que identificar nas peças? Bom, nós temos aqui nesta região mais anterior, aqui do osso frontal, o chamado seio frontal, tudo bem? Ou seios frontais, tá certo? Se houver esta divisão, como aqui está presente, certo? Em alguns indivíduos nem sempre há esta divisão, em alguns indivíduos nem sempre há um seio de algum dos lados. Por exemplo, há muita variação anatômica aqui nos seios paranasais, especialmente no seio frontal. Então nós temos aqui o seio frontal, tá certo? Que nós já identificamos lá em aparelho locomotor. Além disso, nós vamos ter o seio esfenoidal. Onde está o seio esfenoidal? O seio esfenoidal se encontra no corpo do esfenoide. Onde está aqui? Deixa eu pegar uma outra peça aqui para vocês. Então aqui ela está bem aberta, tá certo? Nós observamos aqui, ó, o corpo do esfenoide. Já retirado desta parte, nós observamos uma grande cavidade dentro do corpo do esfenoide, certo? Que nós já havíamos visto em locomotor, que é o seio esfenoidal, tá certo? Nós vemos o seio frontal, o seio esfenoidal, tá certo? Nós temos ainda o seio maxilar, tá certo? O seio maxilar que se encontra no corpo da maxila, tudo bem? Muito simples aqui, o seio maxilar, tá certo? Uma coisa importante que nós precisamos observar aqui no seio maxilar é que ele tem de fato parede lateral, parede medial, tá certo? Um teto e um assoalho. E para nós aqui o mais importante nesse ponto, percebam a relação que o seio maxilar faz com o assoalho da órbita em seu teto, tá certo? Então o teto do seio maxilar tem uma relação íntima, porque é o mesmo osso que compõe o assoalho da órbita, tudo bem? E também com a arcada dentária superior ali dos processos alveolares da maxila. Olha que interessante, certo? Então aqui nós temos aqui o seio maxilar. Poxa, mas então se nós fizermos um procedimento de uma retirada de algum dos dentes aqui, principalmente dos últimos molares aqui, percebam, certo? Principalmente dos últimos molares aqui, ou um canal, certo? Procedimento de canal, nós podemos ocasionar algum tipo de infecção que possa gerar uma quantidade de um abscesso, que formar uma nova cavidade, ou mesmo acumular aqui resíduos alimentares dentro do seio maxilar. Pode acontecer isso de fato. Então muitas vezes procedimentos odontológicos, o pessoal da odontologia vai poder falar com mais propriedade, mas procedimentos odontológicos aqui na arcada dentária superior, especialmente nos últimos molares, pode sim de fato ocasionar problemas em relação ao seio maxilar. Então aqui é importante que se faça essa observação,
Tá certo, pessoal? Muito bem. E por fim, vocês lerão nos livros que nós temos aqui, nós podemos observar algumas lá no fundo da nossa cavidade nasal aqui, chamadas células etimoidais. Vou pegar até uma outra peça para que vocês observem. As células etimoidais, observem aqui, né? Aqui nós observamos aqui o seio esfenoidal. Olha aqui, estes pequenos buracos aqui, essas pequenas cavidades aqui, certo? Dentro do etimoide, certo? Que são as células etimoidais. Mas por que se chamam células etimoidais? De fato, as células etimoidais são espaços dentro do osso etimoide e são pequenos espaços que são formados. Então nós temos várias células etimoidais, nós teremos as células etimoidais anteriores, as células etimoidais médias, as células etimoidais posteriores, cada uma delas drenando os seus conteúdos nos respectivos locais corretos, mas são chamadas de células porque, por exemplo, uma porção de células ou uma célula etimoidal posterior vai em direção ao osso esfenoide e forma o seio esfenoidal durante o nosso desenvolvimento, tá certo? Lembrando que vocês lerão nos livros de anatomia que os seios paranasais são formados e têm os seus tamanhos aumentados no decorrer do desenvolvimento do indivíduo. Então nós não nascemos naturalmente com os seios prontamente ali localizados no crânio. Conforme o crânio vai tendo o seu tamanho aumentado, também são formados e também são aumentados os seios paranasais. Então as células etimoidais, uma delas, por exemplo, vai formar o seio esfenoidal e será chamado assim porque estará dentro do corpo do esfenoide. Tudo bem? Então, retomando, nós temos o seio frontal, aqui retomando, então nós temos as células etimoidais, o seio esfenoidal, tá certo? O seio frontal, que nós observamos aqui nesta peça, o seio frontal e o seio maxilar. Estes são o seio maxilar aqui, certo? Seio frontal aqui, certo? Não sei se estava muito atrás para vocês verem. Seio frontal e seio maxilar. Tá certo, pessoal? Muito bem. É importante que vocês reconheçam estes seios paranasais. Como é feito, aqui eu vou fazer uma colocação, como é feita a drenagem dos seios paranasais para a cavidade nasal, que nós vamos observar, estudar a cavidade nasal e ver de fato ali cada um dos locais para os quais os seios paranasais drenam. Os seios paranasais drenam tanto pelos cílios ali presentes na mucosa respiratória do nosso nariz, dos seios paranasais, tudo bem? Mas também pela ação da gravidade. Um importante mecanismo de drenagem dos seios paranasais é a própria gravidade. E vocês observarão no Atlas, vocês observarão aqui nas próximas peças, que nós temos uma particularidade em relação ao seio maxilar. O seio maxilar, se nós pensássemos na gravidade, não conseguiria drenar todo o seu conteúdo. Então, como é feita a drenagem específica do seio maxilar? Com o decúbito lateral. Então, quando nós posicionamos a nossa cabeça em decúbito lateral, por exemplo, decúbito lateral esquerdo, tá certo? Então, estou colocando aqui a cabeça em decúbito lateral esquerdo, o seio que se encontra superior, que aqui no caso é o seio maxilar direito, drenará o seu conteúdo para a cavidade nasal. Então, se nós virássemos aqui em decúbito lateral direito, o seio maxilar esquerdo drenaria por gravidade o seu conteúdo para a cavidade nasal. Isso é muito interessante, porque quantos de nós já nos sentimos no meio da noite o nariz, né, entupido, entre muitas aspas, em um dos lados? Nós fazemos o que para melhorar esta situação? Instintivamente, nós deitamos com a cabeça para o outro lado. Então, se nós estamos com esta sensação aqui de congestão nasal e nos seios paranasais do lado direito, automaticamente, instintivamente, nós viramos a cabeça para o lado esquerdo. Isso permite com que a drenagem ocorra com a gravidade, que a gravidade, portanto, é então um mecanismo importante de drenagem dos seios paranasais. Muito bem, vamos agora então dar início ao estudo da cavidade nasal. Muito bem, pessoal, agora então nós vamos estudar a cavidade nasal. Relembrando aqui nesta vista anterior a abertura piriforme, tá certo? E nós observamos aqui uma grande abertura aqui, que é a cavidade nasal. A cavidade nasal, ela tem as delimitações, tanto anteriores quanto posteriores. Anteriormente nós vamos ter as narinas, que eu já vou pegar uma peça para vocês. Então nós teremos as narinas, que é a delimitação anterior ali da cavidade nasal, e posteriormente nós vamos ter as coanas ou coanos, tá certo? Que são
estas aberturas aqui, certo? Então nós temos estas aberturas aqui, que são os coanos aqui, ou coanas, tá certo, pessoal? Então nós vamos ter as coanas aqui e anteriormente nós teremos as narinas. Vamos pegar aqui uma vista sagital para que vocês possam observar melhor. Então nesta vista sagital aqui, percebam, nesta vista sagital aqui, nós observamos aqui, eu vou colocar a pinça dentro de uma das narinas, tá certo? Então nós temos as narinas aqui, certo? Delimitação anterior da cavidade nasal para esta abertura aqui, certo? Esta abertura aqui, que nós já estudamos em locomotor, que são as coanas, tá certo, pessoal? Essa é a delimitação, então, anterior e posterior da cavidade nasal. O que estiver dentro aqui desta delimitação aqui, antero-posterior, é toda a cavidade nasal. E para que nós possamos compreender esta cavidade nasal, nós vamos estudar o assoalho da cavidade nasal, o teto da cavidade, a parede lateral, que será objeto de muito estudo, e também a parede medial. Alguns livros tratam a cavidade nasal como uma só, mas nós podemos dividir a cavidade nasal em direita e esquerda através da parede medial, que é o septo nasal, que também será objeto de estudo aqui. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos começar estudando, então, o teto da cavidade nasal. O que compõe, então, o teto da cavidade nasal? Vamos pegar esta peça óssea primeiro, certo? O que compõe o teto da cavidade nasal? Então, anterior, posterior aqui, o que compõe? Nós temos aqui os ossos nasais, certo? Compõe, então, o teto. Vamos de anterior para posterior. Os ossos nasais. Depois nós temos aqui o osso frontal, percebam aqui, certo? Uma porção do seio frontal. Então, ossos nasais, osso frontal, indo aqui para o etimoide, certo? O etimoide, tudo bem? O que da etimoide? Lembrando lá em locomotor, no estudo de crânio, a lâmina cribriforme ou lâmina crivosa, tudo bem? Então, osso frontal, osso nasal, ossos nasais, osso frontal, etimoide em sua lâmina cribriforme e aqui está retirado o corpo do esfenoide. Isto aqui tudo compõe o teto da cavidade nasal, certo, pessoal? Então, retomando, ossos nasais, frontal, etimoide em sua lâmina cribriforme e corpo do esfenoide. Nós vamos mostrar em outra peça para vocês depois. Muito bem. O que compõe o assoalho, que aqui está retirado uma parte, vou pegar um outro crânio para que vocês vejam melhor, tá certo? O que compõe o assoalho? Muito bem. Nesta vista inferior nós já podemos observar aqui. Na vista inferior nós observamos que o que compõe o assoalho da cavidade nasal é o próprio palato duro, certo? Retomando aqui o palato duro. Processos palatinos das maxilas e lâmina horizontal do palatino, certo? Então essas são as estruturas ósseas que compõem o assoalho, certo? Nós já vimos o teto e vimos o assoalho. Tranquilo, certo, pessoal? Muito bem. Em relação à parede lateral, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma peça que fique mais evidente. A parede lateral, vamos ver aqui, o que forma a parede lateral? Esta peça aqui não está tão evidente, vamos pegar aqui. O que pega a parede lateral? Muito bem, aqui está retirado naturalmente aqui uma porção do osso para que se observe o seio maxilar, mas o que nós observamos aqui na parede lateral da cavidade nasal, de anterior para posterior, nós observamos, portanto, a maxila, tá certo? Que aqui está nesta porção. Quando nós vamos aqui para posterior, nós observamos aqui a lâmina perpendicular do palatino, tá certo? E também que aqui está retirado, nós vamos estudar o labirinto etimoidal, que é a partir do labirinto etimoidal que surge as conchas nasais superior e média. Vamos pegar o etimoide para que fique mais claro, para que vocês possam observar, tá certo? Deixa eu posicionar aqui o etimoide. Ó, nós temos o etimoide aqui, certo? Etimoide, tudo bem? Reparem aqui o etimoide, anterior, posterior, crista galli ou crista etimoidal, lâmina cribriforme, tá certo? E aqui nós temos o labirinto etimoidal, são projeções do etimoide laterais. Destas projeções laterais, vamos ver aqui, reparem, destas projeções laterais surgem conchas nasais. Tudo bem, pessoal?
a concha nasal média, que está mais anterior, e se nós observarmos aqui posteriormente, nós observamos melhor, então, de fato, isso é uma vista posterior do etimoide, tudo bem, pessoal? Nós observamos a concha nasal superior e a concha nasal média, certo? Então, este labirinto etimoidal, assim chamado, também compõe a parede lateral da cavidade nasal. Na hora de vocês descreverem, pensem ali na maxila, certo? Na lâmina perpendicular do osso palatino, então na maxila, lâmina perpendicular do osso palatino, também fazendo parte aqui o labirinto etimoidal, tudo bem, pessoal? E assim, nós podemos terminar aqui a delimitação da parede lateral, mas guardem isso aqui porque nós vamos retomar na parede lateral para estudarmos as conchas nasais, tudo bem, pessoal? Em relação à parede medial, o que seria a tal parede medial da cavidade nasal? Muito bem, a parede medial é o septo nasal, certo? O septo nasal é composto de 3 partes. Muito bem. Septo nasal. Septo nasal é muito comum que haja desvios, para que vocês entendam, 75% dos caucasianos, das pessoas brancas, possuem em geral algum desvio no septo nasal. Pode ser um desvio ósseo, pode ser um desvio cartilaginoso, tá certo? É muito comum que haja uma septoplastia, uma cirurgia de septo nasal para correção. Muitas vezes nós temos um desvio para a esquerda, um desvio para a direita, e o que é interessante é que nós não estamos observando aqui, mas temos mucosa preenchendo toda a região interna do nariz. Então, muitas vezes, quando se tem um desvio para a esquerda, por exemplo, nós temos uma hipertrofia da mucosa do outro lado, tá certo, pessoal? Então, às vezes, indivíduos que têm desvios muito acentuados do septo nasal acabam tendo que fazer tanto a cirurgia de retificação ali, a septoplastia para retificação do septo, quanto também uma diminuição dessa hipertrofia da mucosa aqui, tanto do mesmo lado tanto contralateral. Muito bem, o que compõe então o septo nasal? Deixa eu vou separar esta peça aqui para que vocês observem. Vamos estudar o septo nasal de diversas formas diferentes. Então nós temos esta peça aqui, nós temos esta vista aqui, este corte transversal, tá certo? Do septo nasal. Já reparem aqui o septo nasal dividindo as cavidades nasais em direita e esquerda, certo? Essa é uma vista posterior, esta é a anterior. E por fim, nós vamos pegar uma outra peça aqui, certo? Com o septo nasal. Então nós temos 3 vistas diferentes aqui do septo nasal, certo, pessoal? Vamos lá. O que compõe o septo nasal? Vamos começar aqui. Nós dividimos o septo nasal nas seguintes regiões: região anterior, região posterior, e esta região posterior é dividida em superior e inferior. Portanto, o septo nasal é dividido em regiões anterior, certo? Então aqui nós temos o septo nasal, região anterior, certo? Região anterior, este triângulo aqui, uma região póstero inferior e uma região póstero superior, tá certo, pessoal? São 3 regiões do septo nasal. Anteriormente no septo nasal, e naturalmente nós não vamos observar isso nas peças apenas com osso, nós temos a cartilagem do septo nasal, certo? Cartilagem do septo nasal, que tem uma espécie de formato de paralelepípedo na região anterior do nariz, certo? Na região póstero inferior, nós vamos ter um osso, que é o osso vômer, tá certo? O osso vômer, que é este osso que nós já vimos mencionado lá em aparelho locomotor, este osso aqui, tá certo? Então, nós temos este osso vômer aqui, que está articulado com o palato duro, tá certo? Então nós temos o osso vômer aqui, que então percebam que anteriormente ele quase não tem uma projeção grande, mas conforme ele vai ficando posterior, ele vai tendo uma maior projeção. Então o septo nasal em sua porção póstero inferior é composta pelo osso vômer, e é o osso vômer, não osso vômer, tá certo? Não tem L, é o osso vômer, tudo bem? E nós temos também na região póstero superior aqui do septo nasal, nós vamos observar o processo perpendicular do osso etimoide, perdão, a lâmina, não processo, a lâmina perpendicular do osso etimoide. Vamos voltar lá então para aquele osso etimoide. Primeiro, nós podemos observar aqui, né? Aqui já está, percebam que nesta peça particular nós temos um grande desvio de septo aqui, não sei se vocês conseguem observar aqui, na sua região póstero superior, na região do etimoide, tá certo? Na lâmina perpendicular do etimoide aqui. Não é porque não existe,
Não é porque não está aqui, é porque existe um grande desvio de septo nasal aqui, em sua porção óssea. Não dá para saber se tinha desvio na porção, provavelmente tinha, né, pelo desvio ósseo, porção cartilaginosa porque está retirada aqui. Vou pegar aqui então só o osso etimoide para que nós recordemos aqui e nós finalizemos aqui o osso etimoide. Percebam essa delicada lâmina, ó, a crista galha, crista etimoidal, uma vista anterior do etimoide. Perceba essa fina lâmina aqui que eu vou pegar com muita delicadeza, não vou nem tocar muito por causa da peça ser delicada. Aqui nós temos no plano mediano aqui esta lâmina perpendicular do osso etimoide, que compõe o septo nasal em sua porção póstero superior. Tudo bem? Então, apenas retomando aqui, vejam o labirinto etimoidal aqui com projeções laterais, vejam aqui na vista superior a lâmina cribriforme, a crista etimoidal ou crista galha, e contínua com essa crista nós temos esta fina lâmina no plano mediano. Percebam, se vocês observarem com muita cautela no vídeo, vocês vão observar que há discreto desvio, aqui é muito comum desvio na formação óssea, tudo bem? Aqui desvio, mas enfim, aqui nós temos a lâmina perpendicular do etimoide. Assim, então nós fechamos o estudo do septo nasal. Septo nasal, vou retomar aqui então, é formado. Septo nasal é formado aqui na região anterior, pela cartilagem do septo nasal, aqui pela própria cor aqui da peça nós observamos, né, que isso aqui é osso, certo? E aqui já é cartilagem. Então aqui nós temos a cartilagem do septo nasal, tudo bem? Aqui o osso vômer, póstero inferior, e póstero superior, a lâmina perpendicular do osso etimoide. O septo nasal, portanto, divide a cavidade nasal em cavidade nasal esquerda e cavidade nasal direita, como nós observamos neste corte transversal. Certo? Aqui nós estamos então anteriormente, aqui posteriormente eu estou segurando o vômer e bem anterior aqui até mais solto, ó, percebam aqui ó, como é mais rígido o vômer, e aqui anterior aqui a cartilagem do septo nasal, dividindo a cavidade nasal aqui neste corte em cavidades nasais direita e esquerda. Certo, pessoal? Se nós observarmos, aqui temos outra peça. Todas as peças vocês vão poder observar, certo? Depois nós vamos dar uma ênfase maior nessas peças de corte transversal, mas percebam aqui mais uma vez, olha só, nesta peça aqui, mesma coisa, septo nasal, em sua porção aqui óssea, osso vômer aqui posteriormente, póstero inferiormente, certo? Aqui nós estamos aqui ao nível da metade do seio maxilar, nós observamos anteriormente aqui, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, aqui, né, a cartilagem do septo nasal, olha, observando onde eu estou pegando com a pinça aqui, certo? Anteriormente, dividindo a cavidade nasal em direita e esquerda. Certo, pessoal? Estudamos aqui a cavidade nasal, estudamos as delimitações das cavidades nasais, paredes, certo? Vamos agora dar uma ênfase grande e importantíssima na parede lateral da cavidade nasal. Para que nós estudemos a parede lateral da cavidade nasal, vamos pegar um corte um pouco diferente com a retirada do septo nasal. Retiramos o septo nasal e estamos observando agora, percebam nesta peça, a parede lateral esquerda, certo? A parede lateral esquerda da cavidade nasal, certo? O que nós precisamos observar? Vamos apenas retomar algumas estruturas ósseas importantes. Lembrando que nós temos, como nós vimos no locomotor, 3 pares de conchas nasais. Concha nasal inferior, que eu vou pegar aqui com a pinça para vocês verem, concha nasal inferior. A concha nasal inferior é a concha mais anterior. A concha nasal inferior é a concha nasal mais inferior, certo? Concha nasal inferior, depois que é um osso independente que vai se articular principalmente com o osso maxila. Nós temos no labirinto etimoidal as outras conchas, apenas retomando o que nós já vimos. Aqui numa vista posterior, nós observamos concha nasal superior, concha nasal média, certo? Concha nasal superior, concha nasal média. Tudo bem, pessoal? Essas são as estruturas ósseas. Vamos reconhecê-las aqui, então, recobertas de mucosa. Nós temos aqui concha nasal inferior. Percebam que a concha nasal inferior ela é a mais anterior. Então, concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior. A concha nasal superior, ela é a mais posterior. Então, nós estudamos aqui a cavidade nasal, podemos estudar de anterior para posterior, certo? Concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior.
Tudo bem, pessoal? Existe, naturalmente, um exame para que se avalie Existem dois exames para a avaliação da cavidade nasal. Existe tanto a rinoscopia direta quanto a rinoscopia indireta. Em relação à rinoscopia direta, chamada também de rinoscopia anterior, nós fazemos a avaliação da cavidade nasal introduzindo aqui um aparelho que vai abrir as narinas e vai permitir que nós observemos a cavidade nasal, certo? Concordam comigo? Deixa eu colocar aqui, certo? Um aparelho aqui que separa, abre as narinas, nós conseguimos observar diretamente anteriormente a cavidade nasal. Mas é muito difícil que nós observemos, por exemplo, na rinoscopia anterior, a concha nasal superior, porque ela está muito posterior. Então existe um outro exame que nós podemos avaliar a cavidade nasal por uma rinoscopia posterior, tá certo? Rinoscopia posterior, que entrar pela cavidade oral, vai passar pela faringe, que nós vamos avaliar aqui. Através de um espelho nós vamos conseguir observar aqui as coanas ou coanos, certo? Observando posteriormente aqui a cavidade nasal. Nós vamos abordar este exame lá no estudo da faringe, porque é importante que podem acontecer alguns reflexos aqui, como por exemplo o reflexo do sufocamento, o reflexo do vômito, através da introdução aí do laringoscópio para que seja feita a rinoscopia posterior. Mas aqui é importante então que nós reconheçamos as conchas nasais que nós já reconhecemos, elas estão recobertas de mucosa. E reparem que inferiormente a cada uma das conchas nasais nós encontramos aberturas. Essas aberturas são chamadas de meatos. Aqui nós temos inferiormente a concha nasal inferior, o meato nasal inferior, inferiormente a concha nasal média, o meato nasal médio, e inferiormente a concha nasal superior, o meato nasal superior. Tudo bem? Reconheçam essas estruturas. A partir do reconhecimento dessas estruturas, nós vamos estudar com mais detalhes, nós entendemos as drenagens dos seios paranasais sem nenhum problema. Tudo bem, pessoal? Vamos começar então, vamos fazer esse estudo. Eu proponho que nós façamos esse estudo de superior para inferior. Tudo bem? Então vamos começar aqui neste sentido. Aqui nós temos aqui o seio esfenoidal, tá certo? Que está retirado naturalmente, que nós observamos o seio esfenoidal, tá certo? No corpo do esfenóide. Ele irá drenar para uma abertura superiormente aqui, ó. Reparem onde eu estou passando a pinça. Superiormente à concha nasal superior. Aqui está retirado, mas nós observamos um recesso, tanto no osso quanto na mucosa, chamado recesso esfenoetimoidal, tudo bem? Um recesso que vai do esfenóide ao etimoide. Está em cima, aqui superiormente à concha nasal superior. Recesso esfenoetimoidal. O que drena, então, através do recesso esfenoetimoidal para a cavidade nasal? O seio esfenoidal, certo? Então, o seio esfenoidal vai drenar pelo recesso esfenoetimoidal. Muito bem, vamos continuar então agora para inferior. Vamos para o meato nasal superior. O que drena para o meato nasal superior? Que aqui nós temos até um pequeno ósteo aqui, certo? O que drena aqui? As células etimoidais posteriores. Então, recesso esfenoetimoidal recebe o seio esfenoidal e no meato nasal superior nós temos a drenagem das células etimoidais posteriores. Depois nós temos aqui esse meato nasal médio. Percebam aqui que tem uma série de estruturas. Vamos pular o meato nasal médio porque eu quero dar mais ênfase nela, tudo bem? Mas nós temos aqui então o meato nasal inferior, e no meato nasal inferior, embaixo aqui o meato nasal inferior aqui ao a concha nasal inferior, drenará aqui o ducto lacrimal, tá certo, pessoal? O ducto lacrimal que estaria indo em direção aqui, vocês podem observar em direção da órbita para da órbita que nós não conseguimos observar, da órbita para o meato nasal inferior. Então nós temos ducto lacrimal que vai em direção ao lacrimonasal, certo? Ou nasolacrimal. O ducto lacrimal, portanto, vai para o meato nasal inferior. Então, recesso esfenoetimoidal aqui, meato nasal superior, certo? Drenando aqui seio esfenoidal e células etimoidais posteriores, ducto lacrimal indo em direção aqui ao meato nasal inferior, e é onde fica, portanto, a drenagem do seio frontal, do seio maxilar e das células etimoidais anteriores e médias. Todas estas, de novo, seio frontal, seio maxilar,
células etimoidais anteriores e células etimoidais médias, todas elas irão drenar para o meato nasal médio. Então, vamos dar uma ênfase agora no meato nasal médio. Essa peça é boa, nós vamos rebater aqui com delicadeza aqui a concha nasal média e nós já observamos aqui, certo? Nós observamos aqui esta projeção grande aqui, esta projeção aqui é chamada de bolha etimoidal, tudo bem, pessoal? Então, nós temos a bolha etimoidal, nós temos aqui um formato de semilua, uma abertura em semilua que é chamada de hiato semilunar, tudo bem? Então, bolha etimoidal, inferiormente a ela aqui nós temos aqui o hiato semilunar. Nós vamos observar aqui, pessoal, uma abertura aqui na região superior do hiato semilunar, que é o infundíbulo, infundíbulo etimoidal, tudo bem, pessoal? Então, infundíbulo etimoidal, hiato semilunar, infundíbulo etimoidal, que está aqui na região superior aqui do hiato semilunar. Então, nós observamos, e aqui nós observamos aqui um ósseo, tá certo? Será que não consigo passar. Nós observamos aqui um ósseo que neste caso o ósseo está localizado aqui, poderia estar localizado dentro do próprio hiato semilunar, depende da anatomia, depende da variação anatômica, que é o ósseo do seio maxilar, tá certo, pessoal? Então, o seio maxilar receberá, geralmente ele está dentro do próprio hiato semilunar, tá certo, pessoal? Mas nesta peça aqui, eu não estou conseguindo... Não, está aqui, pessoal, perdão, isso aqui é apenas... isso aqui é apenas um buraco aqui que está feito pela peça, tá certo? Estou passando a pinça, ó, percebam que eu estou entrando com a pinça, ó. Estou entrando com a pinça, vai ficar difícil para que vocês visualizem, mas aqui, dentro do hiato semilunar, nós temos a drenagem do seio maxilar, tá certo? Então, no hiato semilunar, em geral, nós temos a drenagem aqui no ósseo do seio maxilar, tá certo, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar naquela peça óssea, realmente não vou conseguir demonstrar para vocês, infelizmente. Mas nós temos a drenagem do seio maxilar, tá certo? Então, a drenagem do seio maxilar aqui no hiato semilunar. O seio frontal ele vai sair do seio frontal, vai passar por um ducto, eu não quero forçar esta peça, tá? Então, vai passar por um ducto dentro aqui, ó, um ducto está dentro aqui, que é chamado ducto frontonasal, certo? Ou nasofrontal, depende da tradução do livro. Ducto frontonasal, então seio frontal, ducto frontonasal, infundíbulo etimoidal e a partir daí para o meato nasal médio, certo? Então, de novo, seio frontal vai para o ducto frontonasal, o ducto frontonasal aqui, ó, ducto frontonasal vai em direção ao infundíbulo etimoidal e do infundíbulo etimoidal vai em direção aqui a todo o meato nasal médio, assim que ocorre a drenagem do seio frontal. Seio maxilar nós já falamos, seio frontal, tá certo? E onde ficam as células etimoidais médias e anteriores? As células etimoidais anteriores drenam para o próprio meato, pode ser até esta abertura aqui, a representação de uma drenagem da célula, seio etimoidal, perdão, da célula etimoidal anterior. Células etimoidais anteriores vão drenar diretamente para o meato nasal médio, enquanto a bolha etimoidal recebe as próprias células etimoidais médias. Tudo bem, pessoal? Então, vamos retomar tudo de maneira mais pragmática, pensando agora em cada um dos seios. Vamos pensar primeiro nos seios, para que depois nós pensemos nas aberturas. Seio esfenoidal. Seio esfenoidal drena para o recesso esfeno-etimoidal. Células etimoidais posteriores vão drenar no meato nasal superior. As células etimoidais médias vão drenar na bolha etimoidal e as anteriores aqui no próprio meato nasal médio. Seio frontal. O seio frontal vai do ducto frontonasal drenar no infundíbulo etimoidal e dali para o meato nasal médio. Seio maxilar. O seio maxilar vai drenar para o próprio hiato semilunar, tá certo? Aqui dentro do meato nasal médio. Muito bem. E nós temos aqui, por fim, nós temos aqui o meato
meato nasal inferior, tá certo? Deixa eu rebater aqui o meato nasal inferior que receberá aqui o ducto lacrimal, tá certo? Muitas vezes, se nós, por exemplo, estamos lavando os nossos cabelos e entra, né, um pouco de sabão nos olhos, ou mesmo lavando o rosto pode entrar um pouco de sabão nos olhos, este sabão, este shampoo pode ser encaminhado pelo ducto lacrimal em direção ao nariz e cair até a cavidade oral. A gente pode até sentir um gosto estranho aí quando isso acontece, mesmo explicando aqui toda a correlação anatômica, né? Imaginem ducto lacrimal indo em direção aqui, passando para a faringe, da faringe indo em direção à cavidade oral, tá certo? Pode acontecer isso. Tudo bem, pessoal? Então, assim, nós fazemos o estudo aqui. Eu peço para que vocês estudem com bastante calma toda a parede lateral aqui da cavidade nasal, para que vocês entendam de fato a drenagem dos seios paranasais com o mecanismo que eu já disse anteriormente. E nós vamos finalizar agora na próxima. Bom, pessoal, para que a gente finalize aqui o nariz, eu vou apenas citar algumas estruturas anatômicas aqui importantes que infelizmente nós não podemos observar nessas peças porque foram retiradas, tá certo? Que são a vascularização, a inervação do nariz e algumas áreas importantes aí que a gente cita na clínica, tá certo? Então nós temos aqui, vamos imaginar aqui o septo nasal, tudo bem? Vamos imaginar agora como é que funciona a vascularização do nariz, tá certo? Tanto em relação aqui à parede medial, quanto em relação à parede lateral que nós havíamos observado nesta peça aqui, tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui tanto aqui a parede medial, quanto aqui a parede lateral. Quais são as artérias que fazem a vascularização? São 5 artérias que vocês precisam saber aí que fazem a vascularização. Muito bem, são as artérias etimoidais, tanto anterior quanto posterior, tá certo? Essas são ramos da artéria oftálmica, tudo bem? São ramos da artéria oftálmica, que por sua vez é ramo da artéria carótida interna, tá certo? E nós temos tanto as artérias esfenopalatina e palatina maior e a artéria labial superior em seu ramo septal. Tudo bem, pessoal? São 5 artérias, apenas citando para vocês, são 5 artérias. Artérias etimoidal anterior, etimoidal posterior, artéria esfenopalatina, tá certo? A artéria esfenopalatina também para cá, artéria esfenopalatina, as artérias palatina maior, com relação ao palato aqui, e a artéria labial superior em seu ramo septal. Tudo bem? Todas elas aqui é importante que a gente cite, justamente porque na região aqui é mais importante, na região anterior aqui do septo nasal, existe uma anastomose, tá certo? Importante dessas artérias, chamada área de Little, tá certo? Ou área de Little, que terá uma anastomose importante, chamada plexo de Kieselbach, tá certo? Que pode receber em fraturas de nariz, fraturas pancadas importantes aqui na região anterior do nariz, podem gerar epistaxe, tá certo? Epistaxe, que é sangramento nasal, tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui a área de Little com o plexo de Kieselbach, que será a anastomose dessas 5 artérias. Alguns livros ainda dizem, né, que nós temos, em vez de 5 artérias, seriam só as etimoidal anterior, esfenopalatina e labial superior, mas recordem então essas 5 artérias com área de Little e plexo de Kieselbach, que é importante em casos de epistaxe de nariz. As veias do nariz, é importante apenas que a gente fale aqui que o plexo submucoso venoso aqui do nariz será justamente o responsável pelo aquecimento de ar, que é o que a gente tinha mencionado. E em relação à inervação, vou apenas citá-las aqui para vocês. A sensibilidade do nariz ela é dividida tanto em olfatória, né, quanto a sensibilidade geral. A sensibilidade geral é feita pelo nervo trigêmeo em 2 ramos, tanto o ramo oftálmico quanto o ramo maxilar. O ramo oftálmico vai dar o nervo etimoidal anterior e o ramo maxilar vai dar o nervo nasopalatino, enquanto o olfato é o nervo olfatório, certo? Que nós havíamos mencionado em outra oportunidade para vocês, o nervo olfatório, que virá aqui
na sua região póstero superior aqui do nariz, dando aqui seus filamentos para permitir a olfação. Então a olfação do nariz é feita no teto da cavidade nasal em sua região posterior, tá certo? E ainda vai ter uma inervação autônoma, vocês vão ler, que fará a inervação das glândulas submucosas nasais através do gânglio pitérigo-palatino. Infelizmente, é difícil a gente reconhecer essas estruturas nas peças, porque justamente elas já foram retiradas para que se estudem outras estruturas aqui importantes do nariz, tudo bem? Apenas saibam o importante aí, quais são os nervos que compõem, mas o mais importante é realmente o reconhecimento aqui, né, do nervo olfatório. Lembrar que o nervo olfatório é o primeiro par de nervos cranianos, formará um bulbo olfatório sobre a lâmina cribriforme do osso etimoide, vai gerar filamentos aí nervosos que vão permitir o olfato aonde? No teto da cavidade nasal em sua porção posterior. E para que nós finalizemos o nariz, apenas vamos pegar aqui diferentes cortes. Então aqui nós temos um corte frontal ou corte coronal. Nós observamos aqui um outro corte frontal ou corte coronal, tá certo? Nós observamos aqui do nariz, outro corte frontal ou coronal, certo? Existem uma série de cortes que a gente pode estudar o nariz. Nós observamos aqui, ó, um corte sagital, que nós já havíamos mencionado, e os cortes, transversal e outro corte transversal. Os cortes sagitais nós estávamos estudando. Então percebam que o nariz pode ser, o nariz, a cavidade nasal, os seios paranasais podem ser estudados de diversas formas, tá certo? Então se nós pegarmos aqui este corte aqui, nós observamos aqui, né, o seio maxilar, tá certo? Seio maxilar, cavidade nasal, septo nasal, cartilagem do septo nasal, osso vômer aqui, certo? Ó, concha nasal inferior, meato nasal inferior, tudo isso a gente vai conseguindo observar. Percebam aqui, ó, um pequeno desvio aqui da concha nasal, certo? Olha como todo o nariz se comporta. Nós temos de fato, como eu havia mencionado, uma hipertrofia da mucosa deste lado, contralateral ao desvio, tá vendo? Percebam aqui. Em relação aqui, mesma coisa, esta peça nós já havíamos visto, certo? Esta peça nós já havíamos visto. Mesma ideia aqui para que vocês se reconheçam, tá certo? Em relação a estas vistas frontais aqui, ó, percebam aqui, ó, que interessante. Seio frontal, células etimoidais, seio maxilar, tá certo? Todas essas estruturas drenando para os locais onde eu já havia mencionado, as órbitas aqui, tá certo, pessoal? Em relação a essas últimas duas peças aqui, apenas para que vocês se reconheçam. Então é importante que vocês estudem o nariz pensando de fato nas relações topográficas, tanto das estruturas que são anteriores, quanto das estruturas que são posteriores e assim por diante. Tudo bem, pessoal? E assim nós damos então, portanto, encerrado o estudo do nariz, e no próximo vídeo a gente vai fazer um estudo da faringe.